Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: um triângulo possui vértices nos pontos 2, menos 1. Vamos marcar esse ponto no plano cartesiano. x2, y menos 1 será o ponto A. O outro ponto, 4, menos 3, x4, y menos 3 será o ponto B. E menos 2, menos 5, x menos 2, y menos 5, será o ponto C. Vamos interligar os pontos, será formado o triângulo. A pergunta é a seguinte: determine as coordenadas de seu baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das três medianas de um triângulo. A mediana é um segmento cujas extremidades são um dos vértices do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, vamos fazer a mediana, que vai do ponto A ao ponto médio do lado BC, a outra mediana, que vai do vértice B ao ponto médio do segmento AC, e, por fim, a mediana, que vai do ponto C ao ponto médio do segmento AB. Então, o ponto de encontro das três medianas é o baricentro, denominado G, é o ponto G. Utilizando geometria analítica, o baricentro é a média aritmética das abscissas do vértice do triângulo e, da mesma forma, é a média aritmética das ordenadas dos vértices do triângulo. Então, vamos escrever ponto G. A coordenada x será a média aritmética de xa mais xb mais xc dividido por 3. Da mesma forma para y. Ya mais yb mais yc dividido por 3. Então, vamos substituir os valores. Então, x de A é 2, x de B é 4 e x de C menos 2. Tudo isso dividido por 3. Agora, os valores de y de A é menos 1, mais y de B menos 3, mais y de C menos 5. Tudo isso dividido por 3. Então, G, 2 com menos 2, podemos simplificar, será 0. O resultado, 4/3. E a coordenada y, menos 1 com menos 3 com menos 5, menos 9. Então, menos 9 dividido por 3. O baricentro será, portanto, 4/3, menos 9 dividido por 3, menos 3. Então, 4/3 o valor de x e menos 3 o valor de y, conforme encontrado na representação do plano cartesiano. Então, ponto G, x 4/3, y menos 3. No item B, os comprimentos das medianas desse triângulo. Conforme dito, a mediana é o segmento cujas extremidades são um dos vértices desse triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, vamos ter que calcular o ponto médio. A fórmula do ponto médio é xa mais xb dividido por 2 e ya mais yb dividido por 2. Então, vamos calcular o primeiro ponto médio, o ponto médio do segmento BC. Vamos substituir os valores. X do ponto B é 4 e x do ponto C é menos 2, dividido por 2. Agora, y do ponto B, menos 3, mais y do ponto C, menos 5, dividido por 2. 4 somado com menos 2, 2 positivo, então 2 dividido por 2. E menos 3 mais menos 5, menos 8, dividido por 2. O resultado será 2 dividido por 2 é 1, e menos 8 dividido por 2 é menos 4. Então, o ponto médio do segmento BC, lado BC do triângulo, será a coordenada x1, y menos 4. Então, marcando, vou denominar esse ponto como M. E agora vamos calcular a distância do ponto A ao ponto M. Então, a distância do ponto A, que será a mediana AM, a distância do ponto A ao ponto M será igual a raiz quadrada x do ponto A menos x do ponto M ao quadrado mais y do ponto A menos y do ponto M elevado ao quadrado. Então, vamos substituir os valores. Distância M, raiz quadrada, x do ponto A é 2 menos x do ponto M, que acabamos de determinar, é 1. 2 menos 1 elevado ao quadrado, mais
y do ponto A, menos 1, menos y do ponto M, menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado. Então, a distância AM é igual a raiz quadrada, 2 menos 1 é 1 positivo, então 1 elevado ao quadrado, mais menos 1 menos menos 4, então negativo com negativo positivo, 1 com mais 4, 3 positivo, 3 elevado ao quadrado. Então, a distância AM é igual a 1 elevado ao quadrado é 1, 3 elevado ao quadrado é 9. 1 mais 9, a distância AM é igual a raiz quadrada de 10. Portanto, a mediana AM mede raiz quadrada de 10. Continuando a resolução do item B, agora vamos fazer o ponto médio do segmento AC. Então, ponto médio de AC, segmento AC, x do ponto A, que é 2, mais x do ponto C, que é menos 2, dividido por 2, y do ponto A, menos 1, mais y do ponto C, menos 5, dividido por 2. 2 com mais menos 2 será 0, então será 0 dividido por 2, e menos 1 mais menos 5, menos 6. Menos 6 dividido por 2, o ponto médio do segmento AC será 0 dividido por 2 é 0, menos 6 dividido por 2, menos 3. 0, menos 3. Então, vamos marcar esse ponto no plano cartesiano, x0, y menos 3, vamos denominar como ponto N, e agora vamos calcular a mediana BN. Então, é a distância entre os dois pontos, a distância BN, raiz quadrada, x do ponto B, 4, menos x do ponto N, 0, elevado ao quadrado, mais y do ponto B, menos 3, menos y do ponto N, menos 3 também. Tudo isso elevado ao quadrado. Desenvolvendo, a distância BN é igual a raiz quadrada, 4 menos 0 é 4, então 4 elevado ao quadrado, mais menos 3 menos menos 3, negativo com negativo positivo, então menos 3 mais 3, 0. Então 0 elevado ao quadrado. A distância BN será raiz quadrada de 16 mais 0, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 16, 4. Então a mediana BN mede 4 unidades de comprimento. Agora vamos determinar o ponto médio do segmento AB. Então será x do ponto A, que é 2, mais x do ponto B, que é 4, dividido por 2, y do ponto A, menos 1, mais y do ponto B, que é menos 3, dividido por 2. 4 mais 2 é 6, então 6 dividido por 2, menos 1 mais menos 3, menos 4. Menos 4 dividido por 2. O resultado será 6 dividido por 2 é 3, menos 4 dividido por 2, menos 2. Vamos marcar esse ponto no plano cartesiano, x3, y menos 2, vamos denominar como ponto P. Agora vamos calcular a mediana CP. Então, a distância CP será igual a raiz quadrada, x do ponto C, menos 2, menos x do ponto P, 3, elevado ao quadrado, mais y do ponto C, menos 5, menos y do ponto P, menos 2, elevado ao quadrado. Distância CP igual a raiz quadrada, menos 2 com menos 3, menos 5 elevado ao quadrado, mais menos 5 menos menos 2, então será menos 5 mais 2, menos 3 elevado ao quadrado. Distância CP, raiz quadrada, menos 5 elevado ao quadrado, 25, mais menos 3 elevado ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. Raiz quadrada de 34. Portanto, o comprimento da mediana CP, raiz quadrada de 34. Então, resumindo, temos o comprimento da mediana AM é igual a raiz quadrada de 10, o comprimento da mediana BN é igual a 4 e o comprimento da mediana CP é igual a raiz quadrada de 34. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau.